Efésios capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, irmãos, desse trecho, palavra do Senhor. Vamos ler a partir do verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fostes feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conceito da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, estamos aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, pelo sangue de Jesus, Seu Filho, e nos conceda a bênção, Senhor, a graça que nós temos suplicado sempre, que é de conhecer mais ao Senhor, entender mais a Tua Palavra e Te amar e Te servir, Senhor. Fale conosco nesse estudo, e durante toda essa série de aulas, que realmente nós possamos compreender cada vez melhor a doutrina da Tua Palavra, assim conhecer o Senhor, amar, servir e amar uns aos outros no Senhor Jesus. Pedimos e agradecemos. Abençoa este grupo de irmãos, abençoa, Senhor, em honra e glória ao Teu nome. Em Cristo oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, hoje eu vou, com a graça de Deus, continuar a falar dos decretos de Deus. Nós estudamos a semana passada até o quarto parágrafo, quarta seção do capítulo 3 da nossa Confissão de Fé sobre os decretos de Deus. Fazendo um resumo, meus irmãos, de todo o que nós estudamos até aqui, nós vimos que, em primeiro lugar, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas são a fonte das nossas doutrinas, né? Do nosso conhecimento de Deus, de tudo que nós precisamos saber. Por isso que a primeira doutrina, que ela é suficiente. E desde a primeira aula eu tenho enfatizado que a doutrina principal é a doutrina de Deus. O segundo capítulo da Confissão, ele trata do ser de Deus, que é mostrando o ser de Deus, a pessoa de Deus, né? A natureza divina, como Deus santo, soberano, todo-poderoso, sábio, aqueles gloriosos atributos da divindade, mas que subsiste em três pessoas, que é o mistério da Trindade, podemos dizer assim, né? Em que Deus, ele é um Deus, mas três pessoas, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Não são três deuses, é um Deus, e que subsiste em três pessoas. A partir daí, nós começamos a estudar, já na semana passada, sobre os decretos de Deus. E aqui, eu falei semana passada, e quero repetir aos irmãos, que
a ordem lógica dessas doutrinas é o seguinte. Então você primeiro percebe que a base da nossa fé é a Escritura, o que a Escritura ensina. Seguido a isso, a mensagem essencial da Escritura é uma mensagem sobre Deus. Todos os assuntos, todas as doutrinas têm a ver com Deus, com a sua glória, de nós conhecermos, amá-lo, servirmos a Ele. A partir daí, esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, a partir daí, nós vamos começar a estudar as outras doutrinas, que todas as doutrinas, elas estão, vamos dizer assim, permeadas por essa doutrina principal, que é a doutrina de Deus. Então, nós temos aqui o decreto de Deus, por quê? Porque nós temos, na verdade, uma divisão dupla, né? Aliás, duas divisões, duas partes dessa doutrina, que é, primeiro nós estudamos o ser de Deus, depois nós estudamos as obras de Deus. E são três as obras. É uma coisa que de vez em quando eu vou repetir, e talvez até os irmãos já tenham bem isso na mente, né? Vocês já são cristãos antigos, né? Tem essas três grandes obras já há muito tempo na mente, mas eu vou ficar repetindo porque nós sempre estamos firmados nessas três obras. Quais são? Criação, providência e redenção. Essas três grandes obras do Senhor. Confissão de Fé, ela vai falar dessas três obras, né? Então, nessas três obras, Deus ele se revela. Mas antes que Deus opere essas obras, existe a grande doutrina do decreto de Deus, ou dos decretos de Deus, que é essa doutrina aqui que nós estamos estudando. Essa doutrina, então, ela diz o que, irmãos? Eu vou voltar a ler aqui o primeiro parágrafo, só para nós relembrarmos desse capítulo, primeiro parágrafo do capítulo 3 da Confissão, que diz assim: Deus decretou em si mesmo, desde a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar os seus decretos. Então, o que significa isso? É que tudo o que acontece sem exceção, Deus decretou, né? Então, Ele decretou imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Então, aí, quer dizer, tudo que ocorre, Deus decretou, não está fora do decreto divino. Mas Deus não é o autor do pecado, né? Deus, ele não tem nada, vamos dizer assim, ele não está aliado ao pecado, mas mesmo o pecado, ele está cumprindo o decreto de Deus. Deus permite o pecado para os seus gloriosos fins, né? Deus sempre tem um fim de glória, para a glória do seu nome, para o bem do seu povo. E também não está eliminada a contingência, as causas secundárias, né? Mas tudo isso, aí o que eu falei semana passada, para nós estarmos aqui hoje, tantas coisas tiveram que acontecer. Deus decretou nós estamos aqui hoje. E esses acontecimentos são as causas secundárias para que nós pudéssemos chegar aqui hoje. Deu tudo certo, nós chegamos aqui. Mas isso é o quê? Isso também está no decreto de Deus. Isso mostra então a sua sabedoria em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar os seus decretos. Isso aqui então é a doutrina dos decretos de Deus. Então, qual é a relação da doutrina dos decretos com as obras de Deus? Que são três, repito: criação, providência e redenção. É que essas obras, elas vão acontecer e elas vão então ocorrer de acordo exatamente com o decreto. Então, esse decreto que é eterno, determina o que acontece nessas três obras. São três obras divinas, né? Deus cria, Deus providencia, Deus dirige a sua criação, alimenta, sustenta, organiza, e Deus também redime o seu povo, a sua igreja. Então, isso está cumprindo o decreto de Deus. Então, assim, eu espero que os irmãos estejam bem claro isso, né? Essa relação
entre as doutrinas. Então perceba que desde a primeira aula eu disse para vocês que a doutrina de Deus, ela permeia todas as doutrinas. Por quê? Porque tudo tem a ver com Deus, com as obras de Deus, com o que Deus está fazendo, para nós conhecermos, amarmos e servirmos ao Senhor. Dentro dessa doutrina, então, do decreto, nós vimos que, o segundo parágrafo diz assim: embora Deus conheça tudo que possa ou venha a ocorrer, sob todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim, Ele não decretou qualquer coisa porque Ele previu como futura ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições. Ainda que Deus possa prever tudo, em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não fez somente uma previsão do que iria acontecer, Ele decretou mesmo tudo o que acontece. Terceiro parágrafo: por meio do decreto de Deus para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordenados para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua gloriosa graça. São deixados, louvor da sua gloriosa graça. Outros são deixados a agir em seus pecados, para a sua justa condenação, para o louvor da sua gloriosa justiça. Então aqui esse decreto, ele trata então agora da doutrina da predestinação dos seres inteligentes, né? Que são das criaturas divinas. Anjos e homens são seres inteligentes e morais, e que nós sabemos que, no caso dos anjos, um grupo caiu e outro permaneceu no seu estado, né? No caso dos homens, toda a humanidade caiu em Adão. Deus predestinou os anjos queriam permanecer e os homens queriam ser salvos em Cristo Jesus. É isso que esse parágrafo está dizendo. De forma que, quando Ele predestina, é para a manifestação da sua gloriosa graça. E quando Ele deixa, e veja só que aquilo que eu enfatizei desde a semana passada, aqui tem a predestinação, ela tem um lado muito ativo, né? Deus predestina, Deus chama, Deus opera. Vamos dizer assim, a reprovação, vamos colocar assim, tem um lado mais passivo, né? Deus, Ele deixa os homens seguirem os seus próprios pecados, a sua maldade, e então eles são condenados, e isso para a manifestação da sua gloriosa justiça. Quarto parágrafo que nós vimos semana passada. Hoje eu vou começar a estudar o quinto parágrafo com você, mas nos quatro parágrafos diz assim: esses anjos e homens assim predestinados e preordenados são particular e imutavelmente designados, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Ou seja, estes anjos e homens, Deus sabe quantos são, e não vai se perder nenhum, não vai nem se aumentar nem se diminuir. Ou seja, os que Deus elegeu não deixarão de ser salvos, o total deles, e não será salvo nem o outro que Deus realmente não escolheu. Então, meus irmãos, vamos continuar. Você percebe aqui, e é uma coisa importante que eu quero enfatizar também, é que essa doutrina do decreto, nas confissões reformadas, está muito ligada à doutrina da predestinação, porque elas são unidas mesmo, né? Então, desde que Deus decreta todas as coisas, não é possível entender que Deus não decretou a salvação, né? Que isso ficou a cargo dos homens. Não. Então, todas as coisas, se Deus decretou todas as coisas, a salvação também Deus decretou. E Deus predestinou os que serão salvos realmente, né? Só Ele sabe. Um número total nós não sabemos, mas Ele que escolheu. Ele predestinou para a vida eterna, escolheu essas pessoas para esse destino, digamos assim, né? Então, para para os quais Ele predestina. As pessoas às quais Ele predestina. Mas vamos ver agora o quinto parágrafo. Eu li com vocês Efésios capítulo 1, daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos novamente, mas eu quero agora ler esse quinto parágrafo, aí nós vamos dar, com a graça de Deus, as explicações, né? Aqueles da humanidade que são predestinados para a vida,
Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com seu propósito eterno e imutável, e o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, os escolheu em Cristo para a glória eterna, por sua pura, livre graça e amor, não por qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que o movessem a isso. Irmãos queridos, vamos pensar agora, se Deus escolheu o seu povo, a pergunta agora que a confissão vai tocar agora, apesar de que isso aí de respeito somente a Deus realmente, mas a questão aqui é, por que, qual o motivo dele escolher uns e deixar outros? Né? Qual o motivo de Deus ter nos escolhido? Então, vamos pensar nisso. O que a confissão diz? Ele nos escolheu por causa de alguma condição ou causa em nós que o movesse a isso? Então, vamos pensar assim, a população total de seres humanos, que desde Adão vão viver até a volta de Cristo. Não sei quantas pessoas, né? A gente não tem nem ideia, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Mas vamos pensar assim, bilhões e bilhões de pessoas, bilhões e bilhões de almas, né? Quantos são os eleitos? Nós não sabemos, mas nós sabemos que tem um número fixo de eleitos. Porque nós também sabemos que a eleição não é universal. Deus escolheu, dentre toda a humanidade, Deus escolheu um povo para si e o resto, vamos dizer assim, Deus deixou seguindo o curso dos seus próprios pecados para a manifestação da sua justiça, como nós vimos no terceiro parágrafo. Por que Deus escolheu esse grupo chamado eleitos ou predestinados? Porque eles cumpriram alguma condição que Deus olhou assim e Deus viu, esses aqui cumpriram, enquanto que os outros não cumpriram alguma condição. Foi assim? Não. A confissão vai seguir a Bíblia mostrando o seguinte, que Deus, ele faz tudo, observe, aqueles que são predestinados para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, e veja que antes que existisse qualquer coisa, antes da própria criação, de acordo com o propósito eterno e imutável, e o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, os escolheu em Cristo para a glória eterna. A confissão enfatiza que Deus escolheu livremente, e ela continua dizendo assim, para a glória eterna, por pura, livre graça e amor. Deus escolheu, segundo a sua vontade. O que o motivou a isso? A sua livre graça e amor. Deus amou essas pessoas salvificamente. Deus operou nelas a sua graça. Observe que tudo aqui, a fonte de tudo está em Deus e nada nos eleitos, nada nos predestinados. E a confissão, ela vai afirmar isso agora claramente. Não por qualquer outra coisa na criatura como condições ou causas que o movessem a isso. Então, a escolha divina não foi absolutamente porque Deus viu no homem alguma coisa naquele grupo que o motivou a escolher, que não estava no outro grupo. Não foi nada em nós, nada no homem, mas foi nele. Ele escolheu, a vontade dele prevaleceu por pura, livre graça e amor. Livre aqui é uma palavra muito importante, significa que Deus não está preso a nada externo. Na verdade, todo decreto de Deus envolve essa liberdade divina, que Deus é soberano mesmo, ou seja, Deus ele não reage, né? O decreto de Deus não é reativo, não é que Deus decretou de acordo com alguma coisa que ele fez uma previsão e aí ele reagiu àquilo, não. É livre, não é reativo, é livre. Vamos dizer assim, Deus determinou aquilo, independente de qualquer criatura. Todo decreto é assim.
A doutrina do decreto mostra isso na Bíblia, que Deus é livre, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos olhar aqui o capítulo 1 de Efésios, no versículo 11. Leia comigo, por favor. A Escritura Sagrada diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aqui está, irmãos, é a vontade dele. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Outro versículo que eu acho bom nós lermos, eu vou ler também o 9, que diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. E o versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu, ele nos escolheu. Vamos dar uma olhadinha também em Romanos 8:30. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Diz assim a Escritura Sagrada. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Observe que tudo aqui tem a ver com o decreto de Deus. O que Deus predestina, somente é o que Ele chama. Somente que são justificados e somente que são glorificados. Meus irmãos, 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Eu não vou ler tudo, mas eu sempre peço para os irmãos lerem todos os versículos nas suas casas depois, ou antes, né? Conforme o desejo dos irmãos, mas sempre leiam, por favor. 2 Timóteo 1:9, diz assim a palavra do Senhor. Sabendo isto, desculpa, irmão, estou lendo primeira, perdão. 2 Timóteo 1:9. Agora, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Percebe? Aqui está tão claro, né? Não segundo as nossas obras. Quer dizer que Ele não nos salvou, nem nos chamou por causa das nossas obras, mas por causa do seu propósito e graça em Cristo Jesus. É graça, é totalmente livre. Aquele hino que a gente canta, não sei porquê, né? Aprove a Deus, mas não foi nada em nós, foi graça, foi pura graça. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos e nós vemos o nosso próprio coração, mais nós achamos motivos para Deus nunca ter nos chamado. Então, mais nós estamos conscientes, na nossa caminhada cristã, isso vai ficando cada vez mais evidente, que foi pura graça do Senhor. Outro texto, irmãos, mais esse que eu quero ler com vocês, aí nós vamos passar para o próximo parágrafo, Romanos capítulo 9, versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, Romanos 9:13. Como está escrito, amei a Jacó, odiei Esaú. E lá o versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Olha o versículo 11.
Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Eles não tinham nem nascido, não foi nada neles. Deus quis assim. Versículo 15, como diz Moisés, compadecer-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Irmãos, não tem nada, não houve nada no homem que fez Deus escolher uns e deixar outros. Escolher um e passar por cima de outro sem a escolha. Foi Ele. Ele quis assim. Ele, graciosamente, quis assim. Um detalhe muito importante, né? Quando Ele escolhe, que está lá no parágrafo 3º, quando Ele escolhe, é graça. Quando Ele deixa, é o quê? Justiça. Né? Então, isso mostra o seguinte, que não tem nada em mim que me faça melhor do que quem Ele deixou. É graça. Agora, quem Ele deixou, Ele está sendo injusto? Não. É justo, porque ninguém merece. Numa hipótese, se ele me escolheu por causa de graça. Então, se Ele não tivesse me escolhido, seria injustiça? Também não. Graça, por causa de graça Ele me escolheu. Mas eu estou no mesmo patamar dos outros que Ele me escolheu, no sentido de merecimento. Eu não merecia, como eles não merecem. Então, meus irmãos, é graça de Deus, pura graça de Deus. Irmãos, se ficar alguma dúvida, perguntem, tá? Pode ficar livre para perguntar. Vamos passar para o outro parágrafo, então. Deixa eu só colocar o tema, né? Eu estou dando o tema, se vocês quiserem copiar. A soberana, desse quinto parágrafo é assim: a soberana e livre vontade de Deus na eleição. A soberana e livre vontade de Deus na... Vamos colocar melhor, na predestinação, porque é aqui que está enfatizado no parágrafo. Irmão, no 5. Vou repetir aqui, tá? A soberana e livre vontade de Deus na predestinação. A soberana e livre vontade de Deus na predestinação. Ok? A soberana e livre vontade de Deus na predestinação. Vamos agora para o 6º parágrafo. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo propósito eterno e muito livre de sua vontade, preordenou todos os meios para isso. Portanto, aqueles que são eleitos, estando caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e preservados pelo seu poder por meio da fé para a salvação. Nem são quaisquer outros redimidos por Cristo, eficazmente chamados, justificados, adotados, santificados, salvos, senão somente os eleitos. Esse parágrafo aqui vai então, parágrafo anterior, vamos só voltar um pouquinho para vocês perceberem a lógica, né? Esse capítulo é sobre os decretos. Então nós temos primeiro o decreto de Deus soberano, livre, ainda que Deus não violente a vontade das criaturas e não seja o autor do pecado e que permaneça as causas secundárias. Quanto ao futuro, segundo parágrafo, Deus decretou tudo, Deus não fez apenas uma previsão. Aí o 3º parágrafo trata da predestinação, dizendo que Deus, para a sua glória, para a glória da sua graça, predestinou alguns homens e anjos para a vida eterna. E para o louvor da sua justiça, deixou outros. 4º parágrafo diz que esse número de predestinados é fixo, não aumenta nem diminui. 5º parágrafo
diz que Deus escolhe nada por causa da criatura, mas por livre graça e amor. E o 6º parágrafo vai falar então de que Deus predestina para a glória. Para que ele chegue na glória, que é o propósito eterno de Deus, Deus opera os meios para isso. E esses meios infalivelmente acontecerão. Eu vou ler aqui e eu vou explicar aqui para ficar mais claro. Diz assim: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo propósito eterno e muito livre de sua vontade, preordenou todos os meios para isso. Então eu vou explicar assim. Vou usar mais uma vez aqui o nosso caso. Nós planejamos estar aqui hoje, neste finalzinho de tarde, início de noite, né? Estamos aqui hoje. Nós não planejamos só isso, mas nós planejamos também todos os meios para que isso acontecesse. Então o sentido aqui é o seguinte: Deus, ele nos destinou para a glória. Ele preordenou todos os meios para que isso aconteça. Então, tanto, vamos dizer assim, o destino final, que é a glória dos eleitos, ele realmente predeterminou, ele decretou isso, né? Mas ele também, segundo o propósito eterno e muito livre de sua vontade, preordenou também todos os meios para que isso aconteça. Isso quer dizer o seguinte, que se eu sou eleito, você é eleito para a salvação, né? Se nós fomos predestinados para a glória vindoura, os meios para que isso aconteça vão acontecer também, infalivelmente. Quais são esses meios? Aí a confissão vai falar deles, vamos ver. Portanto, aqueles que são eleitos, estando caídos em Adão, são remidos por Cristo. A primeira coisa que eles precisam eles são descendentes de Adão. Eles não podem ir para a glória, sendo que, continuando, filhos de Adão, e com o pecado de Adão, e com todas as consequências do pecado de Adão. Eles são caídos. Então, a primeira coisa que eles precisam é ser remidos em Cristo, e Deus providenciou isso. Providenciou que eles sejam remidos em Cristo. Ok, mas eles precisam ouvir o Evangelho, e eles precisam crer no Evangelho. Então Deus também os chama para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que operem no tempo devido, né? Então Jesus Cristo veio salvá-los, redimi-los, mas na história da vida deles, eles precisam crer nesse Jesus, eles precisam se arrepender. Isso vai acontecer. No tempo decretado de Deus, o Espírito Santo vai lá e vai chamá-los eficazmente para a fé pelo Espírito Santo. E aí, eles, consequentemente, vai acontecer com eles aquelas grandes bênçãos que vêm em consequência dessa obra do Senhor Jesus Cristo. Quais são as grandes bênçãos? Eles são justificados, são adotados e são santificados. Essas pessoas, então, Deus vai operar isso infalivelmente neles. Não vai deixar de acontecer isso, porque são os meios que Deus está operando para que eles cheguem lá na glória. Então, Jesus morreu por eles, o Espírito Santo vem e chama-os, eles creem, e nesse momento, então, eles são justificados e adotados e entram no processo de quê? De santificação. E aí eles podem cair definitivamente? Não, porque se eles caem e apostatam definitivamente, aí o decreto de Deus não vai se cumprir, não vai acontecer isso. Eles vão ser preservados pelo seu poder por meio da fé para a salvação. Então, meus irmãos, essas coisas vão acontecer. Então, se uma pessoa é eleita, se uma pessoa foi predestinada realmente, ela é eleita, significa que Jesus morreu por ela. Então, infalivelmente, o Espírito Santo vai chamá-la no momento da vida dela, no decreto de Deus. Alguns são chamados até quando são crianças ainda, outros na adolescência, outros
na fase já mais adulta ou na meia-idade, e outros até no leito de morte, mas vai ser chamado. Vai ser chamado. O Espírito Santo vai agir, vai dar fé, vai dar arrependimento. Naquele momento eles são então justificados, adotados e começam a ser santificados, e nenhum deles vai apostatar definitivamente, mas vai ser preservado por meio da fé para a salvação. A confissão continua dizendo assim: e quanto aos outros que não são eleitos e predestinados, vão acontecer essas coisas na vida deles? Esses meios vão se manifestar na vida deles? Não. É lógico que não. Então, nem são quaisquer outros redimidos por Cristo, eficazmente chamados, justificados, adotados, santificados e salvos, senão somente os eleitos. Então, se Deus, Ele me destinou para a salvação, Ele me predestinou para morar com Ele, para estar com Ele, Ele também decretou todos os meios para que isso acontecesse. Jesus veio e morreu por mim, o Espírito Santo me chama, Ele me dá o dom da fé e do arrependimento, eu sou justificado, adotado e santificado, e perseverarei. Agora os outros, os que não são eleitos, não são redimidos em Jesus, não são chamados, não creem, não se arrependem, consequentemente não são justificados, adotados e santificados, e não perseverarão. Então, inclusive isso mostra que uma das evidências, a evidência que alguém é eleito ou predestinado para a salvação, é que essa pessoa, essas coisas aconteceram com ela, estão acontecendo com ela, né? Então, por exemplo, uma pessoa que pode estar conosco, ou pôde estar conosco muito tempo, mas se afastou, se desviou mesmo, se perdeu e nunca mais volta. Ele era eleito? Não. Aconteceu uma experiência religiosa com ele, mas nunca conversão genuína, nunca ele creu de fato, nunca ele se arrependeu, não foi justificado, não foi adotado, não esteve sendo santificado verdadeiramente. Então aquilo ali, ele teve uma experiência, ele teve alguma coisa meramente nas emoções ou até alguma coisa na sua mente, e algumas disposições foram despertadas, mas não foi, nunca se arrependeu, nunca creu. E, enfim, não é eleito, não é realmente alguém que Deus tenha chamado verdadeiramente. Tá certo, meus irmãos? Então, esses meios, eles vão realmente acontecer com aqueles que são os eleitos do Senhor. Vamos ler alguns textos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Perceba que eles são eleitos segundo a presciência, eles em santificação para a obediência. Essas coisas vão acontecer com eles. Esses meios vão ocorrer na vida deles. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Diga. Sim. Essa presciência não é aquilo de Deus só prever, não, né? Esse é um texto muitas vezes mal usado, né? Essa presciência de respeito a Deus amar. Deus nos amou, nos viu realmente antes de todos os tempos e nos amou eternamente. É esse sentido aí, né? Tá? Quer perguntar mais? Fique à vontade, se tiver ainda alguma coisa. Vamos ver 2 Tessalonicenses 2, 3. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém, 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane,
2,13. Estava vendo aqui que está errado. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Perceba que, desde que Ele me eleja, vai ser para a salvação, em santificação e fé. Os eleitos serão santificados e os eleitos crerão. Né? Então, essas coisas vão acontecer nos eleitos, uma vez dos eleitos. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos aproveitar que a gente está pertinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Porque Deus, 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Então aqui, irmãos, Ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Então quer morra, quer vive, que viva, estou em Cristo. Então, esses benefícios aqui da salvação, eles são para os eleitos. Né? Eu vou ler mais um, que esse aqui é muito bom, muito importante para essa doutrina. João 10, 26. João 10, 26. Vocês querem um texto mais claro do que esse? Olha o que esse texto diz aqui. Jesus falando para os incrédulos do tempo dele lá. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Por que vocês não creem? Porque não são das minhas ovelhas. Isso subentende o quê? Que as ovelhas sempre creem. Então, irmãos, quem é eleito, quem foi predestinado, quem foi eleito para a salvação, foi predestinado, eleito dentre a multidão por Deus, escolhido por Deus e predestinado para a salvação, vai crer. Jesus morreu por ele, vai ser chamado, vai crer, vai ser justificado, adotado, santificado e vai perseverar e vai chegar lá. Tá certo? Então, e quem não é eleito? Não vai. Então, ele não vai crer, porque não vai ter o chamado nele. Pode até parecer que ele crê. Infelizmente, isso acontece. Por exemplo, na igreja local, pode ter pessoas que não são chamados, que não são crentes genuinamente, né? Mas o que vai acontecer com essas pessoas? Eles não vão ter um cristianismo autêntico, não vão ter um cristianismo verdadeiro. São esses que vão demonstrar pelas suas vidas que não são chamados, não vão ser santificados, não vão de fato perseverar no Senhor. Né? Como é que eu posso dizer? Pode-se ter uma aparência de religião e de cristianismo, mas a autenticidade é uma obra do Espírito Santo, da graça de Deus, irmãos. Alguma pergunta, irmãos? Tudo entendido até aqui? Tá? O último parágrafo que eu quero... deixa eu dar para vocês o resumo, né? O resumo desse parágrafo é assim, se vocês quiserem anotar. A pré-ordenação dos meios para cumprir-se o propósito da eleição. Tá bom? A pré-ordenação dos meios para cumprir-se o propósito da eleição. Isso quer dizer que Deus pré-ordena Deus não somente elegeu,
mas para a salvação, né? Elegeu o povo para viver com ele, mas que Deus vai operar todos os meios para que isso de fato aconteça na vida de cada um dos eleitos. Vamos para o sétimo parágrafo, e o último desse capítulo, e o último também da nossa aula de hoje. Esse parágrafo, deixa eu só fazer uma introdução, porque esse parágrafo ele é muito interessante, ele é muito importante. Nós vamos observar que essa é uma doutrina, que pela sua, vamos dizer assim, que tem a ver com Deus, com a escolha divina, ela tem que ser tratada com prudência, com cuidado, né? Por quê, meus irmãos? Porque nós não devemos ir além do que a Bíblia diz, além do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela diz que realmente Deus, ele é soberano, ele é o Senhor, Criador, provedor, redentor. A Bíblia diz que ele é absolutamente, portanto, Senhor e soberano sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele coordena, permite e realmente está no controle até das ações pecaminosas, até do diabo e até do mal e dos homens pecadores. Não tem nada que aconteça sem que ele realmente tenha decretado. Todavia, meus irmãos, nós devemos parar onde a Bíblia para. Nós não devemos tentar começar a falar de coisas que a Bíblia não fala. Então tem que se ter prudência quando se vai tratar desse assunto. Por exemplo, nós não podemos tentar investigar a questão do mal, da origem do mal, e tentar entender muito essa questão, porque a Bíblia não revela, né? Então, nós temos que ir até um certo ponto onde a Bíblia fala. Por exemplo, a Trindade, por que nós afirmamos a Trindade? Nós inventamos a Trindade? Não. A Trindade é uma doutrina revelada claramente pelas Escrituras Sagradas. Mas nós devemos parar onde a Bíblia afirma, nós não devemos tentar avançar, né? Como alguém já disse, né? Você não vai conseguir compreender, abarcar a doutrina de Deus e da Trindade. Você tem muita coisa, é um mistério, realmente. Você para onde a Bíblia para, tá? Você não pode negar o que a Bíblia está falando. Negar significa negar o Evangelho. Você não pode ir além do que ela está dizendo. A mesma coisa são essas questões, irmãos, sobre a origem do mal e todas essas coisas. Você tem que ir até onde a Bíblia ela fala, e a Bíblia não vai abrir esses mistérios para nós. Nós devemos ficar com as Escrituras, né? Temos que ter prudência quanto a isso, para não começarmos a nos envolver em especulações, em debates, em coisas que não têm a ver realmente com a verdade das Escrituras, mas com as nossas opiniões e com a filosofia humana. Então, nós temos que ser muito cuidadosos com isso. Uma outra coisa também importante é que nós não podemos abusar dessa doutrina. O que nós temos observado até aqui, é que a predestinação é uma doutrina bíblica. Deus nos predestina para a salvação. Deus elege para esta salvação um grupo de pessoas que só Ele sabe, né? Mas eu não posso abusar dessa doutrina no sentido do seguinte, de que eu já vá usar essa doutrina para combater, por exemplo, a proclamação do Evangelho, dizendo assim: já que é Deus que escolhe, para que pregar? Por quê, irmãos? Porque a doutrina da predestinação e da eleição, da soberania divina, ela coexiste. Quando nós chegarmos lá e estudarmos o livre-arbítrio, nós vamos ver isso, né? Mas ela coexiste com a liberdade humana, a liberdade que os homens têm.
De maneira que Deus vai usar os meios para que o seu propósito, nós temos estudado já nessa doutrina aqui, para que os seus propósitos se cumpram. Então, temos que pregar o Evangelho, temos que oferecer realmente, levar o amor de Deus, a graça de Cristo a todos os homens. Nós não sabemos quem são os eleitos. O nosso papel não é dizer assim, ó, não vou pregar porque já vai ser salvo mesmo quem vai ser, né? Mas ao contrário, se Deus vai realmente chamar aqueles que Ele escolheu, isso tem que me incentivar a pregar, porque o poder é dele. A responsabilidade de pregar está em mim, de ir levar, e Deus vai usar a pregação da igreja, a evangelização da igreja, e é assim que Ele vai cumprindo seus decretos de eleição. Isso não anula os meios, não anula, lembra, as causas secundárias, a contingência, não anula aquilo que faz parte. Por exemplo, quem diria que ia chover agora, né? Eu saí de casa aqui, imaginei que ia chover, mas Belém é assim, né? Então, nós não sabemos, mas nós vamos fazendo as coisas, esperando nele, descansando nele, mas não vou deixar de fazer, porque vai acontecer mesmo, então não vou fazer, né? Ou a outra coisa assim, de dizer, eu já sou eleito, já estou salvo, já estou eleito, pronto. Aí não ora, não lê a Bíblia, não busca santificação, mas já estou eleito. Esse tipo de tratamento, estou colocando aqui algumas situações, porque esse tipo de tratamento com a doutrina da predestinação e da eleição são imprudentes. E nós devemos evitar. Eu não sei se eu consegui ser claro para os irmãos, né? Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar agora ou até depois nas conversas. Mas eu vou ler agora aqui. A confissão, então, ela é muito prudente, né? As confissões reformadas, elas vão dizer assim, olha, cuidado, que essa é uma doutrina séria e que nós não podemos ir além do que a Bíblia diz, e temos que ter prudência no tratamento com ela. Bora ler aqui, aí eu vou explicar algumas coisas a mais aí. Diz assim: a doutrina deste elevado mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, para que os homens, atentando à vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando obediência a esta, possam, a partir da certeza do seu chamado eficaz, certificar-se da sua eleição eterna. Então, eu vou ler tudinho, depois eu volto aqui. Portanto, esta doutrina deve motivar louvor, reverência, admiração a Deus, humildade, diligência e consolação abundante para todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho. Então, vou ler de novo, vou explicar alguns pontos aqui destacados. Assim, a doutrina deste elevado mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, para que os homens, atendendo à vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando obediência a esta, possam, a partir da certeza do seu chamado eficaz, certificar-se da sua eleição eterna. Prudência e cuidado deve se referir, então, que eu não tenho que tratar essa doutrina levianamente, mas de acordo realmente com as Escrituras, com o que as Escrituras ensinam, não ir além do que ela ensina, tentar fazer especulações de filosofia humana com esse assunto, me envolver em debates, colocando opiniões humanas, indo além e sem cuidado com o que eu estou falando sobre essa doutrina. Isso tem a ver também, como ele coloca aqui, para que, vamos dizer assim, a certeza do chamado eficaz. Nós vamos ter uma aula aqui que vai tratar da certeza da salvação, né? Mas aqui ele já dá uma pista do que a confissão vai falar lá na frente. A certeza do chamado eficaz, certificar-se da eleição eterna, vem daqui, olha. Para que os homens, atendendo à vontade de Deus revelada em sua palavra, prestando obediência a esta, possam, a partir da certeza do seu chamado, certificar-se da eleição eterna. Então a questão aqui é o seguinte: eu fui chamado por Deus. Lembra lá dos meios que Deus usa? Ele enviou Jesus, Ele me chama, Ele me dá fé, Ele me justifica,
me adota, me santifica e eu persevero. Isso aqui mostra que eu fui eleito. Né? Então, eu atendendo à vontade revelada de Deus e prestando obediência, eu vou ter certeza do meu chamado, porque os chamados creem e se arrependem. E como João Batista vai dizer, eles vão produzir frutos dignos de arrependimento, e a partir daí, eles vão ter então a evidência do seu chamado, e vão ter consequentemente a certificação da sua eleição, se há fé, se há arrependimento, ao chamado, e se há o chamado, há a eleição. Eu não devo tratar essa doutrina levianamente, tratá-la como assunto de debates, por exemplo, meros debates na internet, né? Ficar debatendo com arminianos e querendo ser o teólogo do Facebook, e querendo derrubar todos os arminianos e entrar em debate e começar a me envolver em certas especulações, sair daquilo que a Bíblia diz e começar a falar algumas coisas, ou por arrogância, querer discutir esses assuntos. Tudo isso é imprudência. E, meus irmãos, e não prestar atenção no seguinte: a doutrina da eleição e da predestinação, muito mais do que assunto para debate, é assunto para humilhação. Porque isso significa, meus irmãos, que eu fui chamado. O que nós estamos estudando? Pela graça. Aqueles que realmente entendem a graça de Deus não vão se tornar soberbos. O conhecimento ensoberbece. Ou como até numa palestra, o Martin Lloyd Jones ele disse assim: eu tenho medo do pouco conhecimento. A pessoa entender um pouquinho de doutrina, sai um pouquinho e já se orgulha. A verdadeira compreensão dessa doutrina não vai nos levar ao orgulho, mas vai nos levar à humilhação, porque foi a graça de Deus. E aí, irmãos, as coisas têm que ser tratadas então com seriedade, com prudência, com cuidado. Não devo extrapolar aquilo que eu estou falando desde o início, não devo extrapolar aquilo que a doutrina mostra, tentar especular sobre a questão do mal, por exemplo. Ter cuidado com isso. Não devo tentar esquecer de que a evidência da eleição está no chamado e na obediência, no arrependimento, e de que tudo isso me humilha. A verdadeira compreensão da doutrina da eleição, ela vai fazer isso aqui, que vai encerrar o parágrafo dizendo isso. Vamos ler, que diz assim: portanto, esta doutrina deve motivar louvor, reverência e admiração a Deus, e humildade, diligência e consolação abundante para todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho. É isso aqui que a verdadeira compreensão da doutrina da eleição vai me tornar humilde, vai me tornar reverente a Deus, vai me fazer admirar a glória de Deus, a graça de Deus, vai fazer com que eu seja diligente, porque eu vou ser grato, eu recebi de graça, vai me consolar, mesmo nos piores momentos da vida, para todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho. Então, irmãos queridos, o efeito desses nossos estudos, o que eu falei para vocês desde o início, lembra? É conhecermos a Deus. E Deus se revela gloriosamente nessa doutrina bendita de que Ele nos escolheu pela graça, de que não há nada em mim, não há nada em você, mas Ele nos amou, enviou o Filho dele e nos salvou. Isso tem que nos humilhar, isso tem que nos dar, nos tornar humilde quando nós tratarmos desse assunto, não arrogante, e nos tornar humilde quando falarmos com os próximos, inclusive com os próximos, com nossos irmãos que não creem assim, porque nem todos os irmãos, nem todos os cristãos verdadeiros entendem essas coisas e compreendem claramente essas doutrinas. É possível um crente verdadeiro não pensar assim, não entender assim, e crer realmente em Jesus e estar salvo em Jesus.
Então eu tenho que lidar com as pessoas com amor, com misericórdia, com paciência, quando eu vou lidar aqui com essas coisas, tratar desses assuntos. Vamos ler alguns versículos aqui, aí nós vamos orar, tá bom? Se os irmãos tiverem alguma questão, podem tratá-la também. Eu vou ler alguns versículos aqui. Vamos ver 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Bora ler desde o 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, o conhecimento a temperança, a paciência, a paciência a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor, porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso jamais tropeçareis. Ou seja, irmãos, Jesus me salvou, Jesus me elegeu, me salvou, eu criei nele, então isso deve me levar a diligência, e isso vai confirmar cada vez mais a minha vocação e a minha eleição, né? Outro texto aqui, para nós encerrarmos, irmãos. Vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, meus irmãos, a eleição deve nos trazer alegria, consolo. Os discípulos, eles estavam muito entusiasmados porque os espíritos obedeciam a eles em Cristo, né? E ele diz aqui agora: não se alegrem por isso, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então perceba que quanto mais eu entendo a graça de Deus, o amor de Deus, eu vou ficando grato, alegre, isso vai me levar à diligência, e eu devo realmente buscar essas virtudes pelo poder de Cristo, e isso vai me tornando cada vez mais consciente desse amor e dessa eleição. E é um processo, irmãos, que vai me tornando cada vez mais virtuoso, né? Então a eleição não é para que se diga assim, a eleição, em resumo, o que eu quis dizer com tudo isso? Vou tentar resumir aqui. É que a eleição, mais do que assunto para ser debatido, especulado e até ultrapassar o que a Bíblia diz, eu posso debater até onde a Bíblia diz, no sentido de que eu posso debater no sentido, eu tenho até medo de usar esse termo, debater, porque é um termo assim, bem complicado hoje em dia, né? Mas eu posso tentar conversar, melhor usar assim, conversar com a pessoa sobre este assunto, até onde a Bíblia diz. Se eu começo a ultrapassar, aí é perigoso, né? Então, não devo fazer isso. E segunda coisa, é que em vez de ser assunto meramente para debate, para me orgulhar, para ficar dizendo, olha como eu sou o teólogo, isso tem que me humilhar, isso tem que me levar à humildade, à diligência e à alegria. Esse é o verdadeiro efeito, irmãos, da compreensão correta dessa bendita doutrina da salvação. Para concluir,
eu queria então dizer aos meus irmãos o seguinte. Eu vou dar aqui o tema, aí eu concluo aqui. Se vocês quiserem anotar aí, tá bom? O tema desse 7º parágrafo é assim: a prudência no tratamento da eleição e o benéfico efeito disso, tá? Vou repetir aqui. A prudência no tratamento da eleição e o benéfico efeito disso. Irmãos, concluindo, o que nós aprendemos aqui desta doutrina? Até aqui, com as doutrinas, nós já estudamos a doutrina da Bíblia, da Escritura, a doutrina de Deus, da Santíssima Trindade e agora a doutrina dos decretos de Deus. O que nós já aprendemos até aqui? Que Deus se revelou a nós de forma especial nas Escrituras. Lembra? Ainda que tenha revelação geral, mas de forma especial nas Escrituras que apresentam Cristo. Esse Deus revelado é um Deus cheio de gloriosos atributos, santos, justos, perfeitos, e Ele é trino, Deus triuno, um Deus que subsiste em 3 pessoas. Esse Deus decretou tudo o que acontece, absolutamente, porque Ele é soberano, pela sua livre vontade e determinação, independente da criatura. O decreto dele é sempre bom e justo. E a partir daqui, nós aprendemos também que, inclusive, Ele nos predestinou para a salvação. Nós que cremos, se cremos, é porque Ele nos predestinou. Os próximos capítulos estão ligados a esse, no sentido de que tudo que nós vamos estudar, na verdade, é obra de Deus. Nós vamos ver as marcas de Deus na criação, as marcas de Deus na providência e as marcas de Deus na redenção. Se vocês forem pegar os capítulos, eu já tentei fazer isso na introdução, na primeira aula, o decreto de Deus vai se cumprir. Essa é a pista para nós entendermos melhor. Os decretos de Deus vão se cumprir na criação, na providência e na redenção. Quanto mais nós entendemos nisso, mais nós vamos ver a glória de Deus nessas obras e vamos amar e vamos servir ao Senhor. Amém. Não tiver nenhuma pergunta hoje, vamos encerrar? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, estudar este assunto dos decretos do Senhor, assunto tão cheio de mistério mesmo, que vai além da nossa compreensão, em vários aspectos, mas que possamos crer em tudo que a Tua Palavra revela, isso possa nos humilhar, especialmente no que diz respeito à nossa salvação, porque a nossa salvação é obra da graça, Senhor. Que este grupo de irmãos, que esta classe de estudo bíblico possa ser grandemente humilhada mesmo, possamos ser quebrantados, possamos Te amar e ser gratos e desejar Te louvar e viver para o Senhor, e amar o próximo e levar o Evangelho ao próximo, Senhor. Nos ensina, a partir desse entendimento, as próximas doutrinas, para que conheçamos a Ti e honremos ao Teu nome, em todas as coisas, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém. Na graça do Senhor Jesus, nós oramos em Cristo, descansando na obra do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Boa noite. Deus abençoe.